Olá a todos! Hoje eu vou falar sobre enriquecimento ambiental, que é um ponto hoje em dia que é bastante importante para qualquer ave ou qualquer animal que está em cativeiro. E eu vou falar um pouquinho da importância do conhecimento, porque ele está atrelado ao enriquecimento ambiental. E o que seria esse enriquecimento ambiental? Eu já falei sobre alguns pontos, não utilizando essa terminologia enriquecimento ambiental em todos os meus vídeos, que eu faço aqui, mas eu não faço da forma completa que o enriquecimento ambiental abrange várias espécies de animais e em qualquer ambiente. E o que seria esse enriquecimento ambiental? O enriquecimento ambiental é a forma que você vai propiciar ao animal que está em cativeiro, não interessa se é réptil, mamífero, ave, você vai melhorar a qualidade de vida desse animal que está em cativeiro. Então, em todos os vídeos aqui, eu sempre falo que a gente tem que dar um espaço maior para o animal, tem que dar maiores condições para o animal sobreviver. Por quê? Porque ele está preso. Não interessa o local. O animal pode estar num zoológico, ele pode ser um animal de estudo científico, ele pode ser um animal de companhia, pode ser cachorro, gato, não interessa. Pode ser um animal de estimação, pode ser a criação em colônia, igual a gente faz com os periquitos. E mesmo nas aves que estão em cativeiro, para aqueles que são adeptos ao enriquecimento ambiental, e acho que todos que criam com amor deve praticar alguns pontos que serão positivos ao desenvolvimento do animal em cativeiro ou em qualquer ambiente fechado. Vamos lá, o enriquecimento ambiental ele tende a melhorar dois pontos principais que eu listei aqui para o animal que está preso em cativeiro, que é a parte física e a parte psicológica. Ou seja, se você deixar um animal preso, vamos falar de periquito, que o assunto aqui é para periquito, mas serve para cachorro, gato, peixe, o que for. A questão psicológica e física, eu já citei isso aqui. Não adianta você trancar o periquito numa gaiola muito estreita. Como que vai ficar a questão psicológica dele? É igual eu falo do estresse. Eu já falei isso aqui associado à física quântica. Um periquito que está numa gaiola, estressado, correndo para lá e para cá na gaiola, isso, para um enriquecimento ambiental dentro daquele ambiente que ele está, não é bom. Tem que ter uma harmonia ali dentro. O fator psicológico das aves, quando você entra dentro do criatório, você tem que olhar todos eles, você tem que ver eles todos calmos, chilreando, tranquilo. Você não pode ver a ave estressada, a ave querendo sair do ambiente onde ela está. Ou seja, quando ela não está satisfeita de estar ali, pode ser em gaiola ou num ambiente maior, há algo que precisa ser feito. Ou seja, você está com uma carência de um enriquecimento ambiental. Você tem que utilizar mecanismos para poder enriquecer o ambiente e esse periquito ou estes periquitos ou outras aves que você tem ali ficar mais tranquilo. A mesma coisa a questão física. Às vezes falta de espaço, falta de poleiro suficiente ou adequados, ou materiais que tem dentro da própria gaiola ou viveiro que não são ideais para a ave. Por exemplo, muita gente usa poleiro de metal. Não deve fazer isso, porque isso aí você vai acabar com o pé da ave. Você tem que utilizar mecanismos da questão física para você não atrapalhar a saúde do animal. Logicamente ele vai grudar na grade, tudo, mas tem que ter poleiros de madeira ou de galhos ali para poder propiciar isso. Com relação também ao espaço, tem gente que pega uma ave grande e coloca numa gaiola muito pequena. Além da questão física, tem a questão psicológica, são as duas coisas. Então o criador tem que estudar um pouco, começar a entender, porque não é só trancar e achar que vai ter fruto e que vai ter uma questão positiva ali. Não é bem assim. O enriquecimento ambiental, eu já disse no início do vídeo que ele serve para todos os tipos de animais que estão zoológico, cativeiro, animal de companhia, animal que está sendo estudado em laboratórios, todos merecem ser tratados da melhor forma possível, né?
porque eles já estão presos e você tem que tentar traduzir para eles aquilo que eles têm na natureza. Qualquer estímulo que você fornecer para o pássaro, para o mamífero, seja para que animal for, um pequeno estímulo, se você observar que aquele estímulo está sendo positivo para o animal, o enriquecimento ambiental ele já tem que ser considerado, você já está fazendo alguma coisa. Então, vamos dar um exemplo aqui, para quem assiste meus vídeos, eu faço alguns pontos do enriquecimento ambiental, eu faço dentro do meu criatório. Um deles, eu gosto de ter espaço, né, para as aves, para elas não ter uma questão assim de estresse por falta de espaço. Deixo eles também todos juntos, eu vou falar sobre isso aqui. Eu coloco feno no fundo, e o feno ele é um enriquecimento ambiental. Todos eles passam um dia pastando. Então, a partir do momento que você vê que tem uma questão positiva, que você agrega ali no seu criatório, o enriquecimento ambiental tem que ser considerado, seja o enriquecimento que for. Tem criadores que já gostam de colocar algumas bolinhas ou brinquedos, alguns itens pendurados. Isso eu já não faço, eu já não coloco esses itens pendurados, mas tem gente que faz, e também é uma forma de enriquecimento ambiental do pássaro desestressar com aquilo ali. Você pode também pegar alimentos, para quem gosta de dar alimento in natura, livre de agrotóxico ou alimentos orgânicos, você pode colocar ele ali, que além dele tentar abrir o alimento, ele também vai brincar com o alimento. Isso é enriquecimento ambiental também. Com relação aos brinquedos que são colocados com cordas ou arames, seja lá a forma que você compra já em pet shop, tem várias, tem casinhas, tem vários tipos de utensílios. Tomar muito cuidado com alguns objetos que tem feltro ou que tem corda, porque ele pode passar a unha ali, e quando você olhar ele pode estar com a patinha destroncada, porque prende mesmo. Então é por isso que eu evito esses tipos de brinquedo, mas tem que saber o tipo de brinquedo que coloca, porque é positivo também. Eu uso outro tipo de enriquecimento ambiental dentro das minhas voadeiras, né? Mas cada criador tem o seu método. O enriquecimento ambiental ele se dá de algumas formas, tá? Dentro da criação. Você pode ter um enriquecimento ambiental sensorial, que são os sentidos. Ele pode ser visual, auditivo, gustativo, tátil ou olfativo. Para os periquitos eu destaco dois. A questão do sensorial, o visual, e também o auditivo. Por quê? Porque você tem que tentar, eu já falei isso em outros vídeos, mas aqui eu estou falando em específico do enriquecimento ambiental, então eu vou focar mais nisso, porque isso tem tudo a ver com a criação de periquito. O enriquecimento ambiental é igual eu falo, você está criando periquito, quanto mais você tiver, mais a sua criação vai prosperar. Por quê? Porque na natureza o periquito vive em colônia, é um bando. Se você traduzir isso dentro do seu criatório, você vai ter um enriquecimento ambiental, porque eles vivem em bando, e você vai traduzir isso dentro do criatório. Isso é um enriquecimento visual e auditivo. Por quê? Por causa do barulho. Porque quando você tem muito, e eles vão ver outros, vários outros, isso vai estimular os machos a produzir sêmen, eu já falei isso em outros vídeos, e vai estimular as fêmeas a ovular, a sua reprodução vai ser melhor. Então quanto mais periquitos você tiver, você vai ter um enriquecimento ambiental, tanto visual quanto auditivo, porque o barulho, os churreios que eles vão produzir, vai estimular a criação. Então, isso eu já faço dentro do meu criatório, tá? Talvez eu não faça a questão gustativa, que é você colocar vários tipos de alimento para descobrir. Eu sempre evito ficar variando a alimentação. De tato, às vezes o tato é melhor para quem cria outros tipos de animais, né? E também o olfativo. Às vezes você mexe com outros tipos de animais aí, como cães. Dá para trabalhar melhor esse enriquecimento ambiental, mas dependendo da espécie que você tem, alguns se destacam mais que outros. No caso dos periquitos, eu destaco a questão visual e auditiva, e eu já disse aqui em outros vídeos. Então quanto mais periquitos você tiver, eu sei que tem gente que às vezes não tem um espaço adequado,
Mas quanto mais periquitos você tiver, você vai ter um enriquecimento ambiental melhor, porque eles vivem em bando na natureza. E você tem que tentar traduzir isso no criatório. Se você olhar os vídeos, eles de manhã eles voam em bando e descem na grama para pastar. Eu já coloco feno e pode olhar nos vídeos, eles ficam todos pastando. Eles adoram isso, principalmente quando eu molho eles e o feno fica úmido. Eles descem, comem bastante o feno e logo logo está tudo seco. Alimentação. A alimentação também ela é considerada, e você pode trabalhar com ela no enriquecimento ambiental. Por exemplo, nos periquitos eu fazia o enriquecimento ambiental para eles há muitos anos atrás, mas nem existia esse estudo do enriquecimento ambiental. Quando eu fornecia couve e chicória para os meus periquitos, eu não fornecia as farinhadas que tem hoje, né? Eu pegava uma folha de couve e eu lavava ela e eu pegava uma escova, riscava a folha toda e aí com aqueles riscos eu molhava ela bastante, eu quebrava ela no meio e pendurava nas gaiolas e nos viveiros. E aí os periquitos vinham e tomavam banho ali na folha de couve e depois comia. Você pode colocar no fundo também, eles vão tomar banho e vão comer. Isso é enriquecimento ambiental. Eu fazia isso há muitos anos atrás. Como eu não forneço hoje alimento in natura, porque o complexo vitamínico que eu forneço para os meus periquitos já estão na farinhada e é mais rico de forma nutricional, eu uso outros tipos de enriquecimento ambiental, mas para quem gosta de fornecer alimento in natura, essa é uma forma de pegar uma folha de couve, raspar ela toda, colocar para ele tomar banho, ele brinca, ele rola com a folha, ele rasga ela, então além de tomar banho ele alimenta. Para outros animais você pode esconder, fazer um desafio ali dele, às vezes virar uma tampinha para poder comer, ou você pega, vamos supor, para quem fornece outro tipo de alimento como goiaba ou laranja, você parte a laranja e deixa ele comer, parte a laranja e deixa ele comer, e no outro dia, na hora que você for fornecer a laranja, você fornece ela fechada, para ele descobrir que ele tem que descascar para comer, como se tivesse na natureza. Isso é enriquecimento ambiental na questão de alimentação, voltado para as aves, né? Para outros animais tem outros tipos também de enriquecimento ambiental voltado para alimentação, que você pode esconder os alimentos como se ele tivesse na natureza para ele poder procurar. Enriquecimento ambiental também na questão social, ou seja, tem gente que compra um pássaro, às vezes como pet, e deixa ele sozinho numa gaiola. Eu não acho ideal isso. Eu acho que nenhum ser vivo deve gostar de ficar plenamente sozinho. Então, é positivo na questão social você adequar o pássaro que você tem a conviver com outros pássaros da mesma espécie ou até com espécie diferente. Isso é enriquecimento ambiental. Às vezes dá para observar voadeiras comunitárias. Nessa voadeira tem canário, periquito, calopsita, ringneck, todos juntos. Nos estudos, isso também é uma forma de enriquecimento ambiental. Já aqui no meu criatório, o meu enriquecimento ambiental é ter as voadeiras com vários periquitos, até por uma questão de convivência, né, como se estivesse na natureza, e também de desestressar, porque às vezes o periquito está procriando, está numa gaiola, fica mais estressado ali ou não dá certo, você volta ele para a voadeira, ele já acalma, a imunidade dele depois vai começar a subir, porque ele vai alimentar, vai ficar tranquilo. E muitas vezes a questão de aves já com baixa imunidade ou apresentando alguns tipos de problema é estresse, é falta de enriquecimento ambiental. Se você fizer algumas mudanças, às vezes pequenas, dentro do seu criatório, você já vai melhorar e muito, né, essa questão da saúde do animal. Outro tipo de enriquecimento ambiental que eu coloquei aqui, e é importante, é o meio ambiente em que ele está. Ou seja, o quarto de criação que você tem, a voadeira que você tem que propiciar um ambiente adequado. Não pode ser muito quente, não pode ser muito frio, não pode ter vento, tem que ter uma mudança e uma renovação de ar constante, não pode ter corrente de ar, isso tudo eu já falei. Isso também é enriquecimento ambiental. Você não pode colocar a ave num local e esperar que fala assim, agora vai dar fruto. Se você não olhar o local em si, e o local adequado, com espaço, convivência, barulhos, fazer um meio ambiente ali que o pássaro vai ficar satisfeito e apto à procriação. Então é um conjunto. E aí,
O enriquecimento ambiental, ele está ligado também a um outro fator. Porque como que você vai poder aplicar esse enriquecimento ambiental dentro do criatório? Você tem que estudar. E o estudo é o conhecimento. E aí eu parto agora já fazendo um link com esse enriquecimento ambiental, que se você não sentar e não estudar sobre vários pontos que estão atrelados à criação, você não vai ter o enriquecimento ambiental e você também não vai ter o conhecimento para trabalhar com esse enriquecimento ambiental. Vamos lá. A importância do conhecimento na criação, ele pode vir para você de forma prática. Muito dos itens que eu já citei aqui no canal é da minha experiência do dia a dia. Eu até citei, eu com 12 anos, 8 anos de idade, eu já raspava uma folha de couve, pendurava na gaiola para o periquito tomar banho. E porque um dia eu fui numa loja e vi um periquito tomando banho numa folha de couve. Eu só vi isso, ninguém me falou nada. Aí eu comecei a passar a escova na folha de couve, pendurava e eu achava o máximo ver eles tomando banho e comendo a folha de couve. Eu já fazia um enriquecimento ambiental lá na década de 80, mas não tinha esse nome. E eu nem sabia que isso futuramente ia virar um estudo e a importância disso na criação. Esse é um conhecimento prático que eu tive e agora, estudando, eu fui ver que eu já fazia isso há muitos anos atrás, eu faço até hoje, mas de outras formas. Tá? Então, o conhecimento empírico, prático, ele é muito importante também na evolução da criação, mas o criador só vai ter com o tempo. É só o tempo. Não tem como você criar um ano e achar que você já tem prática. Você pode ter prática em alguns outros itens, mas a prática a fundo você só vai ter com o tempo. Conhecimento doutrinário. O conhecimento doutrinário, o que eu listo aqui? O conhecimento doutrinário eu chamo de doutrina, porque como eu sou da área jurídica, quando a gente vai estudar os livros que ensinam sobre a área jurídica, a gente chama de doutrina, mas em outras áreas chama-se de literatura, né? Tem alguma literatura sobre o assunto, eu já falo doutrina, mas vamos lá. O conhecimento de livros, artigos, pode ser até vídeos também. Você pode agregar um grande número de conhecimento ali que vai ampliar a sua atuação dentro do criatório. Mas não basta só assistir um vídeo e achar que está agregando conhecimento. Você agrega conhecimento. Mas se você não praticar aquilo, você esquece o que você está estudando. Tem gente que assiste meus vídeos, como eu tenho vários vídeos. Esse vídeo aqui é o número 79. Tem gente que assiste meus vídeos e aí comenta que está voltando e vai assistir tudo de novo, porque tem vídeo que não lembra. E não vai lembrar. Porque você assiste uma informação hoje, você aprende ela. Mas daqui uma semana, 2 semanas, você vai lembrar de alguma coisa que eu falei. Você não vai lembrar de tudo. E aí você começa a esquecer. O cérebro da gente age dessa forma. Tá? Então, o importante para você gravar o que você está estudando, eu encontrei 2 formas. Uma que eu faço direto, que é passar informação aqui, é como se estivesse dando uma aula, né? Eu não considero isso aula, né? Eu considero uma transmissão de informação, não considero isso aqui uma aula. Mas quando eu faço isso, eu aprendo aquilo que eu aprendi. Eu fixo aquilo que eu aprendi. É dar aula, é ensinar. Quando você faz isso, você fixa. A outra forma é revisar o que você já viu. Então, ler e reler, você vai fixar cada vez mais. Então, às vezes, você vai ler um artigo de periquito, na hora que passar um tempo, você vai falar, nossa, eu li isso aqui, mas eu não lembro. É exatamente isso. Então, você tem que ler, reler, até o seu cérebro gravar isso, ou passar isso para outra pessoa, ensinando. Aí você grava. Então, nesse conhecimento doutrinário ou literário, seja a forma que você queira utilizar, você tem que estudar sobre alimentação. Quando você estuda sobre alimentação, qual a alimentação adequada para a ave que você cria, no caso aqui o periquito, você tem que estudar sobre as propriedades das sementes, o que cada semente traz de proteína, carboidrato, lipídio, para você saber fornecer isso para as aves. Tem necessidade de fornecer todas as sementes? Não, não tem. Porque não tem necessidade disso, nenhuma. Então, o criador, ele não basta só ver o que o outro está fazendo.
Ver o que o outro está fazendo é um ponto, mas você tem que estudar para saber o que você vai colocar para sua ave se alimentar. Então, tem que estudar sobre alimento. E estudando sobre alimento, você também vai estudar sobre formas de fazer o enriquecimento ambiental voltado para a alimentação. Tá tudo ligado. Outro ponto. O hábito das aves. Você tem que conhecer o pássaro que você tem. É igual eu falo, não tem como tratar a gaiola 1 igual você trata a gaiola 2. Já falei isso aqui em vários vídeos. E a mesma coisa, o hábito das aves na natureza. As aves que você cria, qual é o hábito que elas têm diário? É abrir um fruto para comer? É voar tudo em bando? É ficar em bando tudo junto? Os periquitos adoram ficar em bando, porque na natureza eles são assim. Então, eu já tento traduzir isso dentro do criatório. Eu falo para todos os criadores, quanto mais periquitos você tiver, mais a roda vai girar, mais resposta positiva você vai ter. E isso é um conhecimento prático, mas se você estudar, você vai pegar esse conhecimento também. E isso tem tudo a ver também com enriquecimento ambiental, na questão do habitat, na melhora do meio ambiente. Então, quando você coloca os periquitos todos juntos, né, isso também é um enriquecimento ambiental, e esse estudo está diretamente ligado ao enriquecimento ambiental. Vamos lá. Estudar sobre o ambiente natural de cada ave, é o que eu acabei de falar. Estudar sobre doenças e como evitar, isso é importante. Às vezes o criador só pensa em evoluir o plantel, trabalhar com o que tem e comprar uma ave melhor porque ele quer disputar um torneio, e esquece que ele tem que estudar sobre como fazer uma profilaxia. O melhor remédio para qualquer criador é a profilaxia. O que é profilaxia? É não deixar a ave adoecer. E o enriquecimento ambiental está totalmente voltado para isso, porque quando você coloca um bem-estar para o animal, seja físico ou psicológico, que foi o início do que eu falei no vídeo, você aumenta a imunidade. Porque é igual nós humanos, se você ficar estressado com alguma coisa, a sua imunidade cai. Se você ficar depressivo, a sua imunidade vai cair também. E quando a imunidade cai, as doenças começam a aparecer. Pode ser um herpes, pode ser um cabelo caindo, pode ser uma dor de estômago, dor de cabeça, vários outros tipos de problema. Então, essa questão do enriquecimento ambiental para evitar doenças é muito positivo. Logicamente, se você tiver um pássaro que você colocou ele dentro do seu criatório sem fazer um quarentenário ali, ele vai passar doenças, mas com estudo e com os meios certos para você tratar essa doença, vai ficar muito mais fácil. Então tem que estudar sobre as doenças. Tem muito criador que eu vejo aí, o periquito com crosta no bico, na narina, nas patas, isso é craca, é sarna. Muitas vezes a craca, a sarna, se você passar um remédio com o nome de Dolemil, às vezes pode ter outros no mercado, você já elimina isso em questão de dias. Mas às vezes você tem um periquito com essas crostas no meio de outros, e os outros não têm imunidade. Às vezes aquele periquito está precisando de um cuidado maior. Então, o enriquecimento ambiental e o estudo está tudo atrelado. Você tem que estudar sobre as doenças, você tem que estudar sobre o meio ambiente, sobre a forma de interação entre as aves, para poder aplicar isso de uma forma mais eficaz dentro do criatório. Então estude, tem que estudar, não adianta só ficar assistindo o vídeo, tem que aprofundar cada vez mais. Eu passo aqui uma linha de conhecimento, uma estrada para o criador seguir, ele saber que existe, mas tem que hoje utilizar o que tem na mídia social e tentar agregar o maior número de informação possível. Isso vai ser muito positivo para cada criador. Um outro ponto que todo criador deve estudar também é sobre a reprodução do animal que ele está criando. No caso dos periquitos, estudar sobre a reprodução dos periquitos, como que é a reprodução. Não basta só falar, eu vou colocar uma caixa aqui, porque eu já vi todo mundo usa esse tipo de ninho e o bicho vai procriar. Mas não é só isso. A reprodução você vai ter que estudar também sobre o comportamento de cada periquito que você tem, seja ele macho ou fêmea, como que ele se comporta. Tem bicho agressivo, tem bicho que não é. Tem fêmea que gosta de determinado tipo de ninho, determinado tipo de macho, cor de macho. Tem isso também. Então você tem que estudar sobre isso.
Estudar sobre o meio ambiente, sobre o ambiente que eles vivem, né? Já falei sobre isso. Estudar também sobre os riscos que a sujeira no criador e os possíveis problemas. Tem gente que acha que o criador pode ficar sujo. Até certo ponto, sim, os periquitos criam até um pouco de imunidade, mas na hora que dá um problema, é geral. Então, tem criador aí que não trata, não varre, não limpa, não lava, não faz quase nada. Ele vai ali, ele troca uma água, joga uma comida lá e acabou, e larga, e não limpa nada, não limpa a parede, nada. Agora, eu estou tirando os periquitos de procriação nessa época, e vou dar um descanso para eles e para mim, lavo todas as gaiolas, pinto parede, faço uma geral em tudo para começar uma nova etapa na reprodução no ano 2024. Eu preparo tudo, vários criadores fazem isso também, e inclusive eu tenho vídeo aqui no canal mostrando eu fazendo essa limpeza. Eu faço isso todos os anos e tem que fazer. Tá? O criador não pode ficar com preguiça. Dá trabalho? Dá trabalho, mas cada dia faz um pouco, faz um pouquinho, quando você vê, você termina. E aí você começa uma nova etapa na reprodução. Isso é importante, não pode deixar de ter zelo com a criação. E estudar sobre isso também, porque os riscos de deixar ir andando a sujeira dentro de um criatório, quando estoura, a quantidade de micro-organismos que tem ali, dá muito problema nas aves. Um outro ponto também aqui que é importante para a evolução da criação, seja ela qual for, é estudar sobre o padrão do periquito, as qualidades e os defeitos. Não adianta só você achar que você vai colocar um macho X com a fêmea X que vai nascer um bichão. Não funciona assim. Você pode comprar 2 periquitos campeão de torneio e não nascer a ave que você quer. Mas você tem que estudar por que isso acontece. Como que isso funciona? A árvore genealógica daquele casal. Não basta só ter o fenótipo, tem que ter o genótipo também, com uma carga genética suficiente e forte, baseado nos ancestrais, para poder falar nas futuras gerações. E se você não estudar sobre isso, até mesmo falar assim, eu quero tirar a cor tal. Se eu colocar isso com isso, vai dar isso. Nem sempre. Você tem que estudar sobre genética. A mutação que você tem com a cor que você tem é uma herança ligada ao sexo, é uma mutação autossômica recessiva, é uma mutação dominante, é uma mutação recessiva, é uma mutação codominante que se você somar A com B, vai dar AB aqui embaixo. Exemplo, você cruza um ADA com um cintilante, dá um ADA cintilante. Você tem que saber sobre isso. Como que eu faço para tirar essa mutação X? Eu tenho que comprar uma ave que tem essa mutação? E se eu comprar, já vai nascer na F1? Eu tenho um macho com essa mutação? Eu tenho uma fêmea com essa mutação? Se eu acasalar só essa fêmea, eu já tiro a mutação ou não? Você tem que saber, estudar sobre isso. E isso eu já falei em outros vídeos sobre reprodução, sobre herança ligada ao sexo, as mutações autossômicas recessivas, mutações dominantes, mutações recessivas, como que faz todo esse trabalho. Tem que estudar sobre isso. Não basta só olhar e falar, eu vou fazer. É só colocar isso com esse que vai dar isso. Não vai dar. Tá? Então, às vezes, o criador, por falta de estudo e falta de conhecimento, não consegue lograr êxito, às vezes, num curto espaço de tempo. Vai levar muito tempo para aprender. Quando for estudar, hoje em dia, o criador se depara com artigos no mundo todo. E, às vezes, você vai ter que fazer pesquisa em alemão, fazer pesquisa em inglês, mas tem tradutor. Hoje em dia está fácil, você seleciona textos, você seleciona parágrafos, joga num tradutor, traduz, você vai ler tudo, você vai aprender, você vai agregar conhecimento. Não pode ficar só em vídeo e esperando a informação cair no colo. A informação para todo mundo, você tem que correr atrás, você tem que estudar. Tá? Então, hoje o mecanismo para agregar conhecimento está muito fácil, está ao alcance de todos. Conhecimento ao alcance de todo, e conhecimento é poder. Se você não estudar, vai ter problema. E eu ouço em conversa de criadores, muito criador falando bobagem. Mas muito criador falando bobagem, falando que ele acha. Se ele tivesse estudado um pouquinho, ele ficaria com vergonha de falar o que ele fala. Mas o que eu posso fazer? Eu não conserto o mundo, e não adianta eu ficar toda hora entrando numa conversa e tentando explicar o certo. Sabe por quê? Porque eu vou ser rotulado como o cara chato.
É porque toda vez que a pessoa está falando alguma coisa, eu chego ali e corrijo. Não vou fazer isso. Porque também eu não vou consertar o mundo. Às vezes ali está falando de forma errônea. Aí vamos supor, eu vou ali e corrijo. Passa 3 dias, está nascendo mais criadores. Tá? É igual pipoca. Criador vai nascendo e criador vai aposentando. É um ciclo assim. Então, cada criador que está nascendo vai também falar bobagem. Um vai falar do que acha para o outro. Papapá. A gente não conserta o mundo. Então, acho que a melhor forma é eu passo o pouco do conhecimento que eu tenho aqui, da informação que eu tenho aqui, e aquele criador que tiver um pouco de paciência para assistir os vídeos todos, já vai pegar um ponto de vista, que é o meu. Não que esteja certo ou errado. Eu busco passar aqui o mais correto na minha visão. Tem gente que não vai concordar. Aí eu falo isso em todos os vídeos. Filtra. Aquilo que é positivo, agrega. Aquilo que não concorda comigo, descarta. Mas é a minha opinião e eu não falo do que eu acho. Eu estudo para falar, para agregar o conhecimento e falo também daquilo que eu pratico. Por isso eu faço os vídeos. O último ponto aqui que eu anotei é estudar sobre o enriquecimento ambiental, mas foi o que eu comecei a falar no início, né, desse vídeo. E eu acho que esse vídeo aqui ele é importante também, juntamente com todos os demais, mas foi falado de uma forma diferente, porque o enriquecimento ambiental, somado ao estudo nas demais áreas que existem, todos voltados para a criação do periquito, é importantíssimo para o seu plantel evoluir. Não basta só adquirir aves com genética boa, com nova genética, com uma genética fabulosa, com uma morfologia muito boa. Não basta isso. Isso é um ponto necessário para o seu plantel evoluir. Mas se você não praticar um enriquecimento ambiental com um local adequado, meio ambiente adequado, alimentação adequada, trabalhar a questão física e psicológica das aves que você está em cativeiro, em questão de pouco tempo, tudo aquilo que você agregou um valor para começar uma criação, cai tudo por água abaixo. Não adianta. Tem que ter uma base forte. Tem que ter uma base bem montada para surtir frutos futuros. E isso você só vai ter estudando. Até para você saber trabalhar com enriquecimento ambiental, para você também poder trabalhar com os outros pontos para esse enriquecimento ambiental surtir efeito dentro do criatório. Então tem que estudar. Não existe outra forma de você ampliar seu criatório sem o conhecimento e sem o estudo. Beleza? Esse aqui foi mais um vídeo no canal, é o vídeo número 79 e em breve eu farei o vídeo número 80. Ok? Um forte abraço a todos e até mais.